Todos bem-vindos ao canal O Homem que Voltou do Céu. O relato de hoje que nós iremos trazer é do Éder. Após ele passar por uma cirurgia para tirar um câncer que estava em seu pescoço, ele teve uma forte experiência de quase morte e foi levado para uma outra dimensão onde ele esteve literalmente no paraíso. E quando ele retorna dessa incrível viagem, ele literalmente recebeu um milagre a qual o médico ficou completamente extasiado com o que aconteceu naquele momento. Então, sem mais delongas, vamos para a incrível experiência de quase morte do Éder. Meu nome é Éder Durães, né? Primeiro eu agradeço a oportunidade, né, de estar podendo falar aqui um pouco da minha vida para vocês e assim, tudo que aconteceu comigo, né, com relação ao milagre que eu tive, né. Eu, em 2015, né, apareceu um pequeno nódulo na meu pescoço. E a gente, homem, né, geralmente fala que quando o homem ele é relapso com a saúde, né, e realmente eu peguei, não é nada não, e fui deixando. Ficou mais ou menos um ano, né, aquele pequeno nódulo aqui em cima do pomo de Adão, né, e eu fui deixando. Aí ele veio aqui para a clavícula, aí começou a aumentar esse ponto na minha clavícula, e eu fiquei preocupado, falei, não, agora eu tenho que ir no médico. A minha esposa ainda falou, relatou, não, você vai logo no médico. Imediatamente eu fui. Chegando lá, o doutor já falou assim, olha, vamos rezar para ser tuberculose. Falou desse jeito, falei, mas tuberculose é uma coisa ruim, né, doutor? Eu, não, mas se for câncer, né? Aí eu peguei e falei, bom, doutor, tudo bem. Fez os exames todos, uma bateria de exames, praticamente quase um ano para descobrir. Aí, quando fez feita a biópsia e o ultrassom, com o Doppler, né, que eles pediram, aí apareceu vários nódulos, né, e falou, olha, agora você vai ter que fazer a cirurgia e tem que ser a cirurgia rápida, porque tem muitos nódulos, né, aí eu já fiquei preocupado, falei, meu Deus do céu, né, e já diagnosticou que era câncer, né, eu falei, seja o que Deus quiser, né, aí juntei a minha fé, né, a família toda unida, rezando, né, e fiz a cirurgia, no dia 29 de junho de 2015. Aí nesse momento eu sofri muito, porque tive sequelas, né? Tive que fazer fisioterapia, não conseguia andar direito, assim, e quando voltei, né, da anestesia, foi uma coisa muito desagradável, né? Eu passei muito mal, e assim, eu fiquei com aquele pensamento, meu Deus do céu, tomara que eu nunca mais precisa fazer nenhuma cirurgia, né? Aí tá, o que aconteceu? Quando foi, o doutor falou assim, olha, Éder, fiz a cirurgia, saiu 22 nódulos, 11 acometido com o câncer, né? E ele falou assim, olha, ficou um nas cordas vocais e o outro entre dois vasos importantes. Então, não vamos mexer agora, porque se não crescer, não vai precisar mexer. Aí eu falei, não vai precisar mexer, doutor, porque não vai crescer. Eu falei isso, né? Aí quando foi em 2019, ele cresceu, né? Cresceu e foi, assim, uma coisa muito difícil, porque ele cresceu e o doutor falou assim, olha, vai ter que tirar, você vai ter que fazer a remoção, porque, só que tem uma coisa, você vai ter problema de comprometimento na sua voz, né? E você também vai ter, assim, um risco de óbito, né? Porque está entre dois vasos importantes. Aí eu fiquei muito preocupado, né, a família toda, e mais uma vez, né, em oração, pedir para Jesus, né, aquele momento que você não pode simplesmente estar entregue na mão de Deus, né. E aí o que aconteceu? O doutor falou assim, Éder, vai ser a cirurgia 30 de agosto. Aí tá, eu peguei e fui à mesa de cirurgia, e naquele momento eu pedi para Deus, né,
Falei, meu Senhor Jesus, se o Senhor tiver um propósito na minha vida, né, envie seus anjos para que eu consiga superar, né, todo isso que estou passando, né. E aí eu olhei bem para o médico assim, e fechei meus olhos, fiz uma oração, né, em nome do Pai, aí eu apaguei. Aí no decorrer da cirurgia, houve uma intercorrência, né, eles cortaram a minha jugular. Aí quando cortou a jugular, é lógico que corta a jugular você entra em colapso, né? Aí, tentando fazer a reconstrução, né? Só que nesse momento, eu fui para um lugar que não era aqui. Eu creio que é nesse momento, porque, assim, eu fui para um lugar que era assim, rochas brancas altas, né? Mas era muito alto. De um lado, aí eu olhei do outro, também tinha essas rochas brancas. Era uma rocha que tinha um brilho, né? Era um brilho cristalino, assim, né? E eu vi aquele lugar e falei assim, ué, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aí eu falava, me questionava, né? Porque era um lugar totalmente diferente, que eu nunca tinha visto, né? E aí eu olhei, era muito alto, e ela era lisa, assim, parecia que era lapidada, né? Aí eu peguei meu pescocinho, virei assim para olhar, e não tinha fim. Era muito assim, você ia, aquele paredão de pedra assim, uma pedra diferente, e chegava no final, era o céu e a areia, assim, como se fosse uma areia branquinha. E eu peguei e olhei aquilo e falei, ué, mas onde que eu tô? Por que que eu tenho que estar aqui? Aí eu questionava, né? Eu meio que parecia que eu flutuava, né? Eu fui assim para um lado, olhei, eu vi aquele lado que era muito grande, aí eu questionava, por que que eu tenho que estar aqui? Né? Que lugar é esse? E eu falava mais alto. Comecei a falar alto, 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 e não tinha resposta, né? E não via ninguém, é só aquele silêncio, é um lugar assim de equilíbrio, né? E aí o que aconteceu? De tanto eu perguntar, aí veio uma resposta. Veio um calor no meu pé e começou a subir esse calor, né? Aí foi subindo aquele calor assim, um calor agradável, e eu me lembro que meus braços estavam meio que abertos assim, né? Aí eu peguei e falei, ué, da onde que é que tá vindo esse calor, né? Aí quando eu peguei, eu olhei para baixo, para ver de onde vinha, e eu não vi o meu corpo. Porque quando você olha para baixo, você vê o seu corpo. E eu não tinha visto. Aí na hora assim, quando eu não vi, que eu não vi eu, e não, na verdade não era o eu, Éder, porque eu não sabia que eu era o Éder, que não lembrava nada aqui da Terra, que eu tinha família, que eu tinha feito cirurgia, não lembrava de nada. Eu só me questionei porque eu achei estranho, eu vi o calor e eu olhei e não vi o meu corpo. Aí o que aconteceu? Nesse mesmo momento que eu olhei e não vi, eu fiquei um pouco emocionado e olhei para frente. Quando eu olhei para frente assim, eu vi três pedras diferentes da branca. Era uma pedra assim já mais bege, sabe? Parecia que tinha uma coisa quando queima uma parede assim, fica aquela cor meia queimada assim, né? Aí eu olhei assim, eu falei, quando eu olhei essas três pedras, elas se abriram. Mas não se abriu assim igual a gente vê assim uma porta abrir, não. Foi uma coisa que como se fosse assim uma mágica, né? Apareceu aquele lugar escuro, né? Aí eu peguei, olhei assim e falei, nossa, é para me sair daqui? Mas eu gostei daqui. Eu falei isso, né? Nesse momento, quando eu falei isso, é como se fosse assim, eu fui, não que fui puxado, mas eu ia indo por aquele sentido. Aí quando eu abri os olhos assim, eu já não estava mais naquele lugar. Eu estava na maca. Aí quando eu estava na maca assim, veio na minha memória, né? Nossa, eu estava naquele lugar, bonito, e agora eu estou aqui, né? Ah, eu estou no hospital, eu fiz a cirurgia. E aí eu me lembro que eu mexi meu pescoço e eu via que ele estava enrijecido, assim, né? Um pouco enrijecido, mas não tinha dor. E minha vista estava muito embaçada. Aí eu olhei para o lado direito, eu vi mais ou menos acho que umas 10, 12 pessoas, todas de branco. E assim, foi quando eu olhei para o lado e vi elas saíram muito rápido.
assim, não tive chance de ver, porque saíram rápido assim, né? É como se fosse um vulto assim, branco. Saiu rápido. Aí eu olhei para o outro lado, aí comecei a minha vista bastante embaçada ainda, né? Eu vi alguns monitores, escutei os barulhinhos dos equipamentos do hospital, e aí quando eu olhei assim, eu vi um doutor, né? Aí eu comecei a ver o rosto dele assim. Aí quando eu vi o rosto dele, ele estava com a roupa toda verde, diferente dos brancos, né? Que eu havia visto antes. E esse estava assim do meu lado esquerdo. Aí quando eu olhei para ele assim, ele estava com máscara ainda. Mas aí eu olhei e falei assim, doutor Renato? Doutor Renato, acabei de voltar do paraíso. Aí ele pegou, ficou assim, olhando para mim, né, assustado, né, que era 12 horas de cirurgia. Eu volto falando isso, né. Aí ele ficou olhando para mim. Aí eu peguei e falei assim, doutor Renato, o senhor acredita em Deus? Aí ele ficou quieto, olhando para mim, bem perto de mim assim. Aí eu falei 3 vezes, Abum de Bashimaia, Abum de Bashimaia, Abum de Bashimaia. O que quer dizer isso? É o nome do Pai em aramaico, o nome do Pai que Jesus Cristo rezava. Aí na hora assim, né, ele ficou, Éder, não se mexe, ele falou para mim, né? Falei, doutor, estou sentindo meu corpo leve e sem dor. Aí ele ficou olhando para mim. Eu falei, doutor, o senhor acredita em Deus? E continuava olhando. Aí eu peguei, rezei o nome do Pai, bem alto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E rezei completamente o nome do Pai. E ele pegou assustado assim. Eu perguntei de novo, o senhor acredita em Deus? Ele, acredito, acredito. Falou várias vezes, né? E aí, nesse momento, ele falou assim, André, você vai ter que ir para o quarto agora, né? Aí pegou e colocou na outra maca, transferiu para outra maca e me levou pro quarto, né? Quando eu cheguei lá, a minha esposa estava me aguardando e quando ela me viu, né? Ela ficou emocionada. Por quê? A minha voz estava perfeita. Eu ainda cantei uma música do Tim Maia para ela, né? Um dia de domingo. Aí ela ficou emocionada, começou a chorar. Falei, amor, você não vai acreditar. Eu fui para um lugar que não era terra. Aí eu contei tudo para ela, com detalhes, né? Aí ela ficou super emocionada. A gente voltou para casa, assim, vida normal, né? Aí depois de 15 dias, nem 15 dias foi um pouco menos, eu fui tirar os pontos, né? Aí quando eu fui tirar os pontos, o doutor já estava na recepção. Eu achei estranho ainda, eu vi ele assim, eu falei, o que o doutor está fazendo ali? Nunca aconteceu isso? É no doutor Arnaldo aqui, de São Paulo, né? Hospital ICESP. Aí quando eu vi ele assim, eu medi a pressão, né? Ver tudo assim, como que eu estava, né? De saúde. Aí viu tudo, aí era o consultório 15. Aí eu peguei e falei assim, é consultório 15, tudo bem. Né? Quando eu fui indo assim, o doutor chamou Éder, né? Eu falei, pois não, doutor. Eu preciso falar com você, né? Aí pegou eu pelo braço, eu e minha esposa, e falou assim, eu preciso conversar com vocês. Eu falei, doutor, é consultório 15? Ele falou, não, não, pode ser aqui. Aí me levou para um outro consultório. Aí ele falou assim, eu preciso ter uma coisa para falar para vocês, né? Aí eu falei, o que seria, doutor? É alguma coisa grave, né? Porque eu nunca tinha visto um médico fazer isso, né? Aí eu peguei e falei, doutor, posso contar o que aconteceu comigo? Aí eu contei, né? Aí ele pegou, ficou assim com os olhos arregalados, eu fiquei assustado. E aí ele pegou e falou, Éder, eu não sei o que aconteceu, mas a sua tireoglobulina tá zero. E todo o câncer que você que tinha aqui, ele foi para o laboratório e voltou sem o câncer. Você não tem câncer mais. Aí ele abaixou a cabeça assim e começou a ficar emocionado. Ele ficou emocionado e aí eu peguei e falei, doutor, eu só tenho que agradecer. Agradeço ao doutor, agradeço a todos os, os todos que trabalharam, né, na cirurgia. E aí
agradeço a Deus, né? Minha esposa ficou emocionada também, e aí nós agradecemos a Jesus Cristo pelo milagre. Aí ele falou, Éder, você está curado. Ele falou isso para mim. Eu fiquei muito emocionado e agradecido. Quando eu saí no corredor, despedi do doutor, ele saiu, você via que ele estava emocionado, né? Eu nunca vi ele desse jeito. Ele abaixou a cabeça, assim, ficava olhando para mim, assim, com o olho vermelho. Aí, falei, muito obrigado, doutor, por tudo, né? Falou, Éder, vai ser feito novamente o laboratório, porque pode que tenha sido um erro, né? Falei, não foi erro, doutor. Não foi, porque já estou curado, em nome de Jesus. Falei assim, quando eu saí no corredor, tinha aquele monte de pessoas, eu peguei e falei, gente, eu estou curado. Vocês acreditam em Deus? Porque acabei de ter um milagre. Eu contei para todos, aí as pessoas aplaudiram eu, choraram. E daí então, eu saí do hospital com esse sentimento, né? De gratidão, né? E que quando você tem fé, realmente você consegue tudo. Eu tive esse milagre, gente. Aconteceu comigo. Eu só tenho que dar agradecimento ao nosso Senhor Jesus, né? E a toda a equipe do hospital, que eles, eu tenho certeza que foi a sabedoria de Deus, né? Que estava presente naquele momento, que fez um milagre em mim. Eu tenho aqui, ó, a cicatriz fez um ano, dia 18 de setembro, que eu tirei os pontos, né? Aí, ó, não tem mais nem sinais mais, só tenho alguns aqui, né? Mas minha voz está perfeita. Fiz outros exames recente no hospital, porque eles têm que fazer acompanhamento ainda, né? E os doutores sempre falam, Éder, tá tudo bem. Os exames estão igual quando você saiu daqui. Porque eu consegui o milagre de Deus. Vou dizer a vocês, gratidão, perdoar, o perdão é fundamental. Perdoa. Porque quem falha com a gente não sabe o que está fazendo. Então vamos ter a gratidão. Quando eu vou no hospital, né, porque eu continuo indo lá, fazendo acompanhamento, eles pedem para fazer isso, né? E aí quando eu encontro alguém chorando com a perda de alguém, ou mesmo porque descobriu que está com câncer, eu sempre falo, fé, a fé, então a fé realmente, ela, se você for de coração e pedir para Jesus, ele atende, né? Não é uma doença terminal, não, para aquele que tem fé, olha eu, gente, olha a cirurgia, são 25 pontos aqui e 28 pontos aqui, ó. Né? Cortou a jugular, estava a pessoa certa no momento, porque Jesus envia as pessoas, dá sabedoria, né? Então, só basta ter a fé. Eu lembro, está vivo na memória, sabe? É uma coisa que fica marcado mesmo. Você nunca mais esquece e você quer passar isso para as pessoas. Acreditem, tenham a fé verdadeira de coração e que você não quer para você, não faça para os outros. Essa é a fórmula da felicidade aqui na Terra. E quando a gente for embora daqui, pode ter certeza que existe um lugar, sim, melhor que tudo que nós passamos aqui. Coração, procure ser melhor em tudo. Deixa a sua marca aqui nessa Terra, mas marca boa, que será lembrado quando a gente for embora, e Deus tem lá reservado o lugar certo para todos nós. E Deus fez isso comigo. Ele mostrou que você enxerga, né, quando você não está mais aqui, e você sente também, porque eu senti o calor. Ele fez eu sentir o calor do meu corpo. Você mexia o braço? Não, eu estava simplesmente assim, ó, e com os braços meio que abertos, e eu flutuava, assim. Eu me lembro que eu flutuava, que eu era leve. Eu já tinha mesmo pensado assim também, porque quando chega o dia da pessoa, eu tenho um irmão que faleceu com Covid, né? E ele faleceu assim, em uma semana. Ele estava bem, deu a febre, deu uma dor de garganta, e no dia 26 de março ainda fui visitá-lo. Ele estava bem, com aparência boa. No dia 31, passou mal, com falta de ar, foi internado. Quando foi 11h30, eles fizeram a intubação
entubaram. Quando foi 2 horas, deu uma parada cardíaca e ele morreu. Ele era bem mais novo que eu, ele tinha 47 anos. Né? Eu tenho 60 anos, Sim. eu fiz 60 anos. Então, assim, eu acho que é isso mesmo. Evolução, tá? Essa evolução, ela parte do princípio de que você, quando tem aquele ciclo, né? Que chegou no final, você vai embora, e pelas suas atitudes de evolução que você fez aqui na Terra, segundo Jesus Cristo, né? Que ele deixou já o beabá para nós, e que a gente é tão difícil de a gente seguir, amar o próximo como a si mesmo, né? E, enfim, você conseguir, isso é uma evolução. Ali, hoje eu entendo que quando a gente morre, né, é um paralelo mesmo. Que não é assim, a pessoa morreu, ela vai ver ela morta, ela vai ver a família chorando. Não, porque é assim, eu acredito hoje que é assim, a pessoa, quando ela se desliga da vida material, ela já está lá, outro plano, imediatamente. Não é aquele negócio que a pessoa, eu vou morrer, eu vou ver eu no caixão, igual tem gente que fala isso, né? Quer dizer, cada um é cada um. Eu acredito que hoje, que é assim, quando a pessoa sofre um acidente, né, ou mesmo está num hospital e numa fase terminal e ela vai embora, ela já está lá. Acredito também, né, que no meu caso, né, foi dessa forma, né, rápido, né, depois da cirurgia, né, que eu fui para aquele lugar assim, foi muito rápido, e na volta também foi assim, sim, que reforçou sim, né, porque hoje, você vê o Éder do passado, né? Assim, não que eu fiz coisas erradas, coisas, né, falhas como ser humano, todos nós temos, né? Mas assim, hoje eu procuro ser melhor em tudo que eu faço. Aí quando eu venho alguma coisa assim na minha mente para fazer alguma coisa que não é de agrado ao meu semelhante, ou mesmo para mim mesmo, sabe? Até quando eu saio com o meu cachorrinho, tem uma sujeirinha que ele faz, pode não ter ninguém. Eu vou lá e pego, recolho. Não é porque, não, estou fazendo para os outros ver. Não. Então, eu procuro ser melhor. O que eu puder passar para as pessoas, entender que nessa vida nossa aqui, é para você evoluir com suas atitudes e pensamentos. E eu costumo dizer muito isso também, que quando você escuta uma voz, que só a gente escuta, aquela voz que conversa com você mesmo, vou fazer isso. Você tem que ser forte e falar, não, isso não é de mim. Eu vou fazer o certo e fazer o certo. Então, se você conseguir fazer isso, eu acho que você já vai evoluir, né? Porque você não consegue fazer mal para ninguém. Você não consegue, não que você está aqui para fazer o mal, muito pelo contrário. Mas se você ouvir o mal, que eu acredito nisso, que existe a energia, assim como existe o bem, existe o mal também. Então, se você ouvir o mal, você vai sofrer, de alguma forma. Então, quando vir aquela voz, você fala, não. Sim, eu assisti algumas coisas assim sobre a morte, né? Não EQM, mas assim, sobre a morte, né? Tinha um programa que chamava Transição. Não sei se ainda tem, até não estou assistindo mais, chama-se Transição. É um programa espírita, né? E de vez em quando eu assistia. Então, eu sempre tive esse entendimento, que a gente morre aqui na Terra matéria, né? Mas espiritual não. Eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Mas eu tinha certo receio da morte, antes de acontecer o que aconteceu comigo, né? Eu ficava pensando, poxa, eu vou morrer, né? Eu descobri essa doença agora, não sei nem se eu vou voltar, né? Ficava aquele pensamento, né? O que eu vou encontrar, né? Hoje não. Hoje eu não tenho mais um medo, aquele medo. Não, porque eu sei que quando acaba aqui, o meu corpo não vai sentir mais nada, né? É como se fosse assim um pedaço de madeira, uma coisa que não... É igual esse celular aqui que tem bateria, né? Então, enquanto ele está no nosso corpo aqui, a gente está pensando, fazendo as coisas, enfim, procurar fazer o bem, né? Que a energia está aqui, a energia de Deus. Então, nós fazemos parte. Hoje eu entendo isso. Eu estava naquele lugar maravilhoso, Deus estava ali, parte daquela energia toda.
E nós fazemos parte da Sim. energia de Deus. E quando Jesus falou assim, que nós somos semelhantes ao Pai, não é sabe, entendimento. Eu tenho até entendimento quando Jesus fala também que quando tem o mal, corta-se, né? E queima, igual Jesus pediu. Aí o que ele quer dizer com isso? Eu entendo hoje que, assim, se você tem uma pessoa que está atrapalhando a sua vida, que tem uma energia ruim, você precisa de orar para ela. Ora para ela, para que ela entenda o que ela está fazendo aqui. Mas você não precisa acompanhar. Então, Sim. quando Jesus pede para a gente não acompanhar, ele fala assim, o que você tem que fazer com uma semente ruim, uma árvore ruim? Corta-se, queima, igual ele falou. Não acompanha. Sim. Você está vendo que está te fazendo mal, ora para aquela pessoa. Ora para ela que ela seja melhor. E se você consegue fazer isso, ela vai começar a ter um entendimento que aqui na Terra ela está aqui para algum propósito. Não é só para fazer o mal. Então eu tenho isso comigo hoje. Quando uma pessoa faz um mal para mim assim, às vezes eu fico chateado, é lógico, como ser humano, né? Mas aí eu pego e oro para ela, perdoar essa pessoa que ela fez para mim. Eu converso com Jesus o tempo inteiro. Às vezes eu estou na rua, estou caminhando, eu estou conversando com Deus. Eu sempre busquei, uma ligação com Jesus. Então, o que Jesus fez para mim, eu só tenho que agradecer e agradecer muito a oportunidade que ele está me dando. Não é da vida aqui, de novo. Não é isso que eu agradeço. Eu agradeço por poder falar para as pessoas que a gente aqui nessa terra está aqui por um propósito do bem. E que se o mundo entrar nessa sintonia, aqui é o paraíso. A gente tem que, assim, é lógico que você tem que estar vivo, você tem que ter, assim, um conforto para você, para sua família, né? E a gente tem que fazer isso mesmo, né? Gostar do nosso corpo, cuidar do nosso corpo. Mas, assim, o espiritual, não pode esquecer. Que você vem para cá sem nome e é batizado. E vai embora sem nome de novo. Só que lá eu não lembrava quem eu era mais. Então, porque o espírito vem para cá, ele encarna, e o pai e a mãe batiza, é o João, é a Maria. Só que, enquanto está aqui, é esse nome. Aí daqui a pouco ele vai embora. Ele vai sem nome. Ele vai ser lembrado aqui na Terra, as pessoas vão orar para ele, vai ser bom, porque se ele for uma boa pessoa, as pessoas vão orar, e vai ser bom para ele, que ele vai evoluir lá. Agora, coisas materiais, ele não vai levar nada daqui. Ele só vai lembrar, vai levar a evolução dele espiritual, as pessoas orando para ele. É isso que ele vai precisar, mais nada. Faz aqueles túmulos bonitos, rosa sempre. Não precisa nada disso mais. Porque ali ele está dormindo mesmo. Ele precisa oração. Orações, né, que veio aqui na Terra e marcou, assim. Vou falar uma pessoa, o Michael Jackson. Ele foi uma pessoa maravilhosa. Ele veio para cá, deu alegria para nós no momento que ele estava aqui, né? Enfim, era um espírito que veio para cá para isso. Ele já veio encarnado para isso, desde pequenininho. Mas ele escolheu porque o pai dele era músico, mas ele nasceu ali. Quem deu para ele o espírito foi Jesus, foi Deus. E ele nasceu naquela família, para ele ser o que ele... Então, ela não apagou ainda, porque as pessoas fazem oração para ele. Onde? Porque Deus é que sabe, né? Quando você vê um artista famoso, é porque realmente ele nasceu para isso. E aí às vezes ele vai embora estupidamente num acidente, né? Aí você fala, puxa, você questiona, mas como? O rapaz era novo. Mas isso aí não quer dizer nada. Quando Jesus fala assim, olha, ainda hoje você vai estar junto comigo. E você vai e pronto. Você dorme e não acorda. E já está lá. Então, eu acredito muito nisso. Que não é acaso. Aconteceu, foi um acaso. É lógico, a gente tem que se cuidar. Vai atravessar uma rua, não, eu estou com pensamento em Deus, nada vai me acontecer. Não é assim. Você tem que sempre ir com atenção. Cuidar do corpo. Você vai passando numa rua perigosa, você sabe que tem um monte de energia ruim, você sabe que ali é perigoso, você vai lá, vai acontecer alguma coisa. Então, aí o que acontece? Se desvia. Você fala, não, eu não vou por aí, eu vou por aqui. Eu só tenho que agradecer agora no momento. Só agradecer pela oportunidade, né? E procurar, assim, se foi proveitoso o que eu falei, né? Aquela pessoa que estiver precisando, né? Eu estou precisando de uma oração, né?
nesse momento, que é a união da família, né? E acreditar, sempre acreditar que realmente existe Deus, ele é superior e rege tudo o nosso planeta, e o quê? Que a gente está aqui por um propósito, agradecer e perdoar. É isso que eu tenho para dizer, gente.